Ok, vamos lá. Pensa comigo numa coisa. Férias de um jogador de futebol profissional. A gente logo imagina, sei lá, praia, descanso, uma viagem, né? Totalmente. Um lugar paradisíaco, longe de tudo. Exato. Mas e se depois de uma temporada inteira a maior vontade do cara for só jogar mais futebol? Não num estádio lotado, mas tipo no campinho de terra da cidade dele com os amigos de infância. É quase uma cena de filme, não é? O craque voltando para as origens, para o terrão, aquele futebol raiz, sem pressão. Pois é. Só que essa imagem que parece tão pura virou um problemão e é por isso que a gente está falando disso hoje. Exatamente. O nosso foco aqui é o caso do Bruno Rodrigues, avançado do Palmeiras. A notícia que pipocou em todo lado foi essa: ele vai ser multado pelo clube por causa de um jogo desses. E a nossa missão aqui não é só contar o que aconteceu, mas tentar entender o que está por trás. Por que que um jogo amador virou um caso tão sério? O que que isso diz sobre essa linha fininha entre a vida pessoal do atleta e as regras de um clube gigante? É o choque clássico, né? Entre a paixão e o contrato. Entre o ser humano e o ativo financeiro que ele representa para o clube. E este caso é um prato cheio para a gente analisar essa dinâmica. Então vamos aos fatos. Onde é que o Bruno Rodrigues estava nas férias dele? Não era nas Maldivas, era em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, a cidade natal dele. E o que eu acho mais interessante, o que dá um tempero especial para a história, é que não era uma pelada qualquer, um jogo entre amigos. Não mesmo. Pelo que as fontes dizem, ele jogou a final do campeonato municipal. O cara foi para casa e foi logo disputar um título. E os detalhes são ótimos. Ele estava jogando pelo Guarani de Gravatá, que é o time da comunidade onde ele cresceu. E o melhor de tudo, foi campeão. Venceram na final um time chamado Vasco de Sítio. Tinha que ter um Vasco no meio, não é? A rivalidade vai até o interior do Rio Grande do Norte. Parece um roteiro de filme. O filho da terra volta e leva o time de infância à glória. Lindo. Só que é aí que o filme muda de gênero. Exato. Passa de comédia romântica para... Drama corporativo. Porque a consequência imediata de levantar essa taça foi a notícia de que o Palmeiras ia multá-lo. E isso nos leva à pergunta: por quê? Qual é o problema? Pois é, aqui é que eu fico um pouco na dúvida. Eu entendo a imagem, o regresso à casa, tudo isso. Mas uma multa parece uma reação um pouco desproporcional. O que está por trás disso na prática? É só para mostrar quem manda? Então, a resposta está numa coisa que a gente ouve falar, mas raramente vê. O tal do regulamento interno do clube. Não é uma decisão tipo de cabeça quente, a notícia é bem clara. Ah, tem uma regra específica para isso. Tem. Existe uma cláusula que permite punir atletas por se envolverem em, e eu cito, qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias sem autorização. Entendi. Então a palavra-chave é risco. Não é sobre proibir a diversão, é sobre gerir o risco. Exatamente. Para um clube como o Palmeiras, um jogador não é só um funcionário, é um ativo caríssimo, aliás. A condição física dele é o que gera valor. Qualquer coisa não supervisionada que ameace essa condição é vista como uma ameaça ao investimento. Parece frio, né? É frio, mas é a lógica do negócio. Certo, eu endeugo a lógica do ativo, mas não sei. Não é uma visão um pouco desumana? No fim do dia, é um rapaz que só queria jogar bola com os amigos. Será que o clube não podia ter lidado com isso de outra forma? Sei lá, uma conversa em vez de uma multa que vira notícia? Talvez pudesse se não fosse o contexto específico deste jogador. E é aqui que a história ganha uma nova camada, sabe? A reação do Palmeiras não é sobre um jogador qualquer. As reportagens trazem um dado crucial. Qual? O Bruno Rodrigues tem 28 anos e passou recentemente por 2 cirurgias no joelho. 2 cirurgias. Isso já muda um pouco o cenário. O joelho é o calcanhar de Aquiles de muito jogador. E tem mais, o ponto que realmente vira o jogo na nossa análise é o tempo que ele ficou parado. Ele voltou a jogar há pouquíssimo tempo, depois de ficar quase 600 dias afastado. Peraí, 600? 600 dias? 600 dias. Uau, isso é quase 2 anos. Eu nem consigo imaginar a luta mental que é ficar tanto tempo parado, fazendo fisioterapia, sem saber se vai voltar ao mesmo nível. Exato. Isso muda completamente a minha perspectiva. Tanto sobre ele querer jogar para se sentir vivo de novo, quanto sobre a reação do clube.
Muda tudo. Pensa no investimento do Palmeiras. Cirurgias, os melhores médicos, fisioterapeutas, psicólogos, meses e meses de salários pagos a um jogador que não pode entrar em campo. Uhum. Depois de tudo isso, a imagem dele jogando num campo amador, sem a mesma qualidade de gramado, com adversários que podem dar uma entrada mais dura sem querer, para a direção do clube, isso é um pesadelo. É um risco inaceitável. Uma nova lesão ali seria um desastre completo para a carreira dele, em primeiro lugar, e para o clube, que teria jogado fora todo o investimento da recuperação. Exato. Visto por esse lado, a multa começa a fazer mais sentido, né? Muito mais. No fundo, a multa não é sobre o jogo em si, é o clube a dizer, olha, o teu joelho não é teu durante as férias, ele continua sendo nosso. É a materialização do contrato invadindo o tempo pessoal. É brutal, mas é a realidade. E a multa serve de lição para ele e de aviso para todo o resto do elenco. Com certeza. E com a notícia a espalhar-se, a coisa toda desenrolou-se muito depressa. A primeira reação veio do próprio jogador, né? Sim, ele foi para as redes sociais e, segundo o que foi noticiado, pediu desculpas publicamente. Uma jogada clássica de gestão de danos. Ele tinha que mostrar arrependimento para tentar acalmar as coisas com o clube e principalmente com a torcida, que podia ficar dividida. A fonte até cita uma frase dele, algo como sempre fiz tudo para cumprir todas as regras. É uma tentativa de dizer, olha, eu errei, mas foi um ponto fora da curva, não sou um jogador indisciplinado. Ele está tentando proteger a imagem dele. E a resposta do clube também foi muito estratégica. A multa é a punição que se torna pública, que serve de exemplo. Mas não foi nada mais drástico, como uma suspensão. Uhum. Um detalhe interessante na notícia é a sugestão de que a multa deve ser o último capítulo do caso. O que, traduzindo do corporativez do futebol, significa vamos resolver isso internamente sem mais alarde. O clube pune, passa a mensagem e segue em frente. Exato. Não lhes interessa criar uma novela em plena pré-época. A vida continua, a representação dele está marcada para 4 de janeiro, como a de todo mundo. Mas a história não acaba aí. Não, porque houve outra consequência. Ele tinha outro evento marcado na cidade dele, um jogo de beneficência, dia 20 de dezembro, contra os Amigos de Romarinho, do esporte. Um evento com uma causa nobre que, em circunstâncias normais, o clube até apoiaria, imagina. Com certeza. Pois é, mas as circunstâncias já não eram normais. A participação dele foi cancelada. E a justificação oficial, segundo a notícia, foi para evitar novo desgaste. Ou seja, a lição foi aprendida, e bem rápido. A mensagem do Palmeiras foi recebida em alto e bom som. É o fecho do ciclo. O erro, a punição, o pedido de desculpas e, por fim, a ação que mostra que ele entendeu a gravidade da coisa. Ele está provando ao clube que percebeu. Percebeu que, nesse momento, qualquer atividade com uma bola nos pés fora do centro de treinos está absolutamente proibida. E só para a gente ter uma ideia melhor de quem é o Bruno Rodrigues neste momento, a reportagem dá uns números do regresso dele. Depois de ficar parado quase 600 dias, ele conseguiu voltar. Jogou 11 partidas, entre Brasileirão e Libertadores. E marcou 2 gols. Não são números de um craque, de um titular absoluto, né? São números de um sobrevivente, de alguém que está a remar para recuperar o seu espaço, a sua confiança. Exato. Cada minuto em campo depois de tanto tempo é uma pequena vitória. Ele não é uma estrela no topo do mundo, é um trabalhador da bola a lutar para se provar de novo. O que, de certa forma, pode nos ajudar a entender a psicologia por trás da decisão dele. Não justifica do ponto de vista do clube, mas explica. Como assim? A vontade de jogar o torneio na cidade dele pode ter sido uma busca por algo perdido, longe da pressão de ter que provar que ainda serve, longe do ambiente de alta performance. Talvez ele só quisesse sentir a alegria de jogar por jogar. Aquele sentimento puro, sabe? A paixão do amador que ainda vive dentro do profissional. Exatamente. E é um conflito brutal. O profissional sabe que o corpo é uma ferramenta, que tem um contrato. Mas a criança que se apaixonou pelo jogo só quer a bola, os amigos, a brincadeira. Depois de quase 2 anos de uma recuperação que deve ter sido solitária e frustrante, a tentação de sentir essa alegria pura deve ter sido enorme. E é curioso que isso não acontece no vácuo, né? A reportagem menciona de passagem outras coisas que estavam a acontecer no Palmeiras na mesma altura. Uma reunião do Conselho, boatos sobre a possível saída do zagueiro Mucael. O que nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Para a direção de um clube gigante, o caso do Bruno Rodrigues é importante, mas é só mais um incêndio para apagar num dia cheio. Isso explica a abordagem pragmática. Aplicar a regra, resolver rápido e voltar a focar nas questões maiores. Exato. Mostra a máquina que é gerir um clube deste tamanho. Ok,
Então, para amarrar tudo, temos um jogador que vem de um calvário de lesões e, nas férias, vai jogar um campeonato amador na sua cidade. É campeão, vive o seu momento de glória local, mas quebra uma regra clara do clube. A consequência: um pedido de desculpas, uma multa e o cancelamento de outro jogo. Um caso aparentemente simples, mas cheio de camadas. Sim, um ciclo completo de ação, reação e correção. Mas, se a gente se afastar um pouco, este caso específico levanta uma questão muito maior sobre o desporto moderno. E qual seria? Até que ponto um clube é dono do corpo de um atleta? Um contrato profissional dá à instituição o direito de ditar o que um jogador faz nas suas férias, no seu tempo livre, com a sua família? A gente entende a lógica de proteger o investimento, mas onde é que a gente traça a linha? É uma fronteira muito, muito ténue. Se ele quisesse esquiar nas férias e se magoasse, a reação seria a mesma. Mas aqui falamos de jogar futebol, a própria essência da profissão dele. É um paradoxo. É um paradoxo tremendo. Por um lado, há a responsabilidade profissional. Ele tem um dever para com quem lhe paga. Por outro, há o direito do indivíduo de ser uma pessoa, de se conectar com as suas raízes, com a sua comunidade. Este incidente põe essa tensão a nu. Onde é que acaba o ativo do clube e começa o ser humano com a sua liberdade? É uma pergunta que o futebol de milhões ainda não conseguiu responder. E cada caso como este só torna o debate mais fascinante.